Programa Entre Amigas no Ar, hoje tomando um café aqui no centro da cidade, nessa praça linda, rodeada de verde, com mulheres mega especiais, porque a gente vai falar de um assunto muito sério, que é o autismo. A gente está em abril, que é um mês escolhido para conscientizar todas as pessoas sobre esse transtorno, já que dia 2 de abril é comemorado esse dia especial, né, para combater mitos e conscientizar mesmo a população a respeito desse problema. Então hoje a gente vai fazer esse bate-papo aqui, mas no segundo bloco a gente vai dar mais uma passeadinha, né, Lica? Isso, segundo bloco especial também, que nós estaremos conhecendo o espaço da Amove, que é Amor à Vida. É um espaço diferenciado, que faz também um trabalho muito bacana com as pessoas que têm câncer. E nós vamos até lá para conversar com a Vera, que ela está fazendo aí uma campanha bem bacana de desapego. Vamos trabalhar aí as doações, o inverno chegando, e vem um brechó bem interessante. E logo a gente vai conversar com a Vera também no segundo bloco. Pois é. Então, para a gente falar de autismo, só para a gente entender um pouquinho mais, o transtorno do espectro autista atinge cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo. Aqui no Brasil, estima-se que esse número seja de 2 milhões. Uma a cada 68 crianças nasce com esse transtorno. Então, a gente vai conversar hoje com a Vanessa, a Rosângela e a Elaine, que são mães e avó, né, de crianças portadoras desse transtorno, para a gente entender um pouquinho mais como é que é o dia a dia delas e o que a gente pode melhorar em relação a tudo isso. Vanessa, conta um pouquinho para a gente o que é o autismo. O autismo é um transtorno do desenvolvimento infantil que atinge hoje 2 milhões de famílias no Brasil, que a gente chama que tem uma tríade, né? Que é uma dificuldade na interação, uma dificuldade na linguagem, um atraso de linguagem ou apenas uma dificuldade de linguagem e uma diferença em questão de comportamento. Então ele atinge essas 3 áreas do desenvolvimento infantil. Ele é percebido geralmente antes dos 3 anos de idade, né? A gente já percebe esse atraso de linguagem, a gente percebe diferenças no comportamento, a gente percebe muita dificuldade na interação. A criança dá mais atenção para objetos do que para pessoas, ela tem interesses restritos, às vezes em brinquedos, e brinca de forma inadequada, né? Em vez de brincar com um carrinho funcionalmente, fica rolando a rodinha de um carrinho, ou então fixa muito tempo num desenho, na televisão, e não presta atenção na movimentação do ambiente, nas pessoas, e pode ter também um atraso de linguagem, né? Ou ser não verbal, ou ter só um atraso, né? Ou até ter uma fala inadequada para a idade, né? Uma fala talvez rebuscada, com vocabulário não da idade, ou falar apenas palavras soltas, mas sem conseguir dar um sentido. Então, tem atraso nessas 3 áreas. Quando a gente pensou nesse assunto, né, Karina, eu fiquei impressionada com os dados de quantas pessoas descobrem o autismo em fase adulta. Então, a gente quer hoje, com esse bate-papo, levar aí para casa, para as mães, para os pais, observem mais os seus filhos, né, Rosângela? Eu acho que como foi assim, quando vocês descobriram, como diagnosticaram, como é a convivência hoje com um neto autista? E eu acredito assim que bastante especial em questão de cuidados, eu acho, de amor. Lembrando, gente, não é uma doença, né? Isso tem que ficar muito bem claro, e que hoje o autismo ele está muito presente na nossa sociedade, e a gente não tem que, né, tapar o sol com a peneira. A gente tem muito próximo da gente. Então, meu neto foi o seguinte, ele tinha 1 ano e meio quando a gente percebeu que ele tinha uma fixação por carrinho, virava o carrinho e brincava com a rodinha. Ele não dava função para o carrinho, para os trenzinhos, enfileirava todas as coisas por cor, olhava e ainda media assim, ó, milimetricamente, para ver se estava no prumo certinho, na linha reta. Percebemos que ele andava na ponta dos pés, que é uma característica da criança.
Outra coisa, ele tem uma percepção muito aguçada de tudo. Então, ele assim, parece que tem olho nas costas. É o sensorial muito forte. Muito. E aí a gente procurou um neuro, né, para diagnosticar, ou seja, fechar um diagnóstico e dar um laudo, né? Porque aí, a partir dali, escolas e tudo pedem um laudo feito por um neuro, né? Não existe um exame específico, né, Rosângela? Não. É tudo através... É tudo clínico. Tudo clínico e de observação, entrevista com os pais e a observação Isso. na criança, né? E os neuros, lógico, para descartar todas as possibilidades, eles pedem eletroencefalograma, eles pedem muitos exames, né? Pedem ressonância magnética para descartar qualquer outra possibilidade de alguma coisa associada, né? Então, no caso do meu, não, ele não tinha nada. Foi feito todos os exames e ele não tinha nada. Mas a gente sabia que ele estava dentro do espectro, né? Então, hoje a gente, o que faz? Trata o autismo com naturalidade e é muito amor, né? Muito amor, a gente que é avó, assim, sente que ele precisa de muito carinho, muita atenção e também as intervenções que a gente faz com TO, que é terapeuta ocupacional, com psicopedagoga, né? Com fono, né? Então a gente faz essa intervenção, umas em casa, outras nas clínicas, né? E ele está desenvolvendo muito bem. Então a gente está na escolinha também, né? Eu acho que uma das perguntas mais frequentes é a questão da escola. Como é que vocês enfrentaram ou enfrentam a dificuldade da inclusão social? Como funciona? Fala um pouquinho pra gente. Então, é uma questão bem complicada, assim, porque hoje ainda a gente encontra muitas dificuldades, né? Às vezes as escolas até estão interessadas em contribuir, mas ainda falta capacitação para os profissionais, né? Então eu acho que é uma coisa que a gente tenta trabalhar muito. Eu acho que é muito importante que a escola ela abrace a família e seja um trabalho em conjunto, né? Porque o que mais é importante, eu acho, que na inclusão é que o professor ele esteja disposto, esteja engajado e que tente compreender a criança. Cada criança com autismo é diferente uma da outra. Então a gente não tem uma fórmula para passar de como é o autismo e cada criança. Então ele vai ter que tentar compreender, conhecer essa criança para poder ver as necessidades deles, para conseguir lidar com eles e ajudar essa criança, né? Que é tão importante que os professores eles saibam que ele pode fazer a diferença na vida dessas crianças. Basta ele querer, estar comprometido, né, e engajado junto com a família, que esse trabalho ele vai ter andamento, né? Muitas escolas hoje elas estão dando abertura para que a família ajude esses profissionais a fazer esse trabalho. Então isso é muito importante, porque muitas vezes a escola não permite essa entrada da família e ninguém melhor para ensinar os professores como é a criança. Não, a gente não quer ensinar os professores como dar aula, né? A gente quer mostrar como é a nossa criança para ajudar ele a ensinar. Então, assim, toda criança com autismo ela tem direito a um auxiliar de sala de aula, que é para estar ajudando essa criança a se desenvolver e a conseguir fazer as atividades diárias. E o que a escola pode fazer para ajudar são materiais adaptados, porque cada criança tem um grau de dificuldade diferente do outro. Então, analisar qual é a melhor forma dessa criança fazer atividade para que ela consiga acompanhar a turma. E que isso, as pessoas vejam o quanto é importante essa inclusão, né? Hoje, antigamente o autista ele ficava incluso em casa, né? Recluso, né? E então por isso o mito que o autista ele se isola do mundo, é uma criança isolada, é um adulto isolado que não gosta de estar no meio de outras pessoas. Por que isso? Porque antigamente essas crianças não eram trabalhadas, né? Então elas têm muita capacidade de poder se desenvolver. Então só tem que ser trabalhada. Então a gente está aqui para conscientizar as pessoas da importância do tratamento precoce, da intervenção precoce para essa criança, para que ele se torne um adulto
funcional, um adulto independente. E próximo da sociedade, né, Karina? Porque a ideia é bem isso, a mensagem que a gente quer levar é aproximar essas pessoas e conhecer um pouquinho mais. A gente presencia aí tanto julgamento, inclusive no autismo também, então a gente tem que conhecer, a gente tem que entender mais. A gente tem que desmistificar, né? E jogar de lado esse pré-julgamento, esse pré-conceito, né? Porque bem como a Vanessa já havia falado para a gente, o autismo não é uma doença, ele é um transtorno, ele é uma condição que afeta alguma criança. E como a Rosângela contou, o neto, a exemplo do neto dela, ele é muito observador, ele é muito inteligente, ele consegue perceber coisas muito além, porque essa criança consegue se desenvolver, né? Ela precisa de um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de carinho e um pouquinho mais de paciência, né? Porque não, a gente vive nesse mundo tão acelerado que eu acho que a gente, dando um passinho para trás, respirando um pouquinho e observando essas condições com outros olhos, eu acho que a gente consegue contribuir para um mundo melhor, né? Até uma curiosidade que eu tenho e eu quero perguntar para vocês, que as pessoas falam muito dos graus, né? Que o autismo tem um leque muito grande e eu gostaria assim que vocês falassem um pouquinho qual porque a diferença. O transtorno ele pode vir associado com algum outro problema, semelhante, alguma doença, alguma síndrome, né, Vanessa? Sim. O transtorno, ele existe grau, sim, né? Inclusive, todos os nossos filhos aqui são em graus diferentes, em contextos diferentes. Existem várias comorbidades que podem vir associadas ao autismo, né? Então, a apraxia de fala na infância, às vezes a criança nasce autista e síndrome de Down, às vezes a criança tem questões de transtorno de processamento sensorial, a maioria dos autistas vem com esse transtorno de processamento sensorial. Existem várias comorbidades e isso ajuda a variar o grau de autismo, né? Quanto mais comorbidades essa criança tem, provavelmente ela vai ter um grau mais severo de autismo, né, de comprometimento. Então, quanto menos comorbidades e menos, ela vai ter um grau menor, né? Então, a gente mede muito também pela questão da independência. Quanto mais independente a gente consegue deixar aquela criança, mais funcional. Ela desenvolve. Exatamente, mais ela se encontraria num espectro, né, no espectro um pouco mais leve. Então, é isso. Já falando nisso, o que os pais, avós, tios, enfim, os parentes que têm alguma criança que talvez não acompanha o priminho, o irmãozinho, o que a gente deve estar atento para esse diagnóstico precoce? A gente deve estar atento àquela tríade que eu mencionei no início. A gente deve estar atento se aquela criança tem uma tendência a dar mais importância para eletrônicos, para objetos em vez de pessoas. A gente vê, né, bebezinhos com 6 meses fazendo gracinha com as mães, acompanhando o olhar, a mãe faz alguma coisa, a criança tenta imitar, e a gente vê muitas vezes a criança não conseguindo desenvolver essas questões de imitação, né? Ou então até, muitos casos de famílias da associação que a gente tem, a criança desenvolveu e depois, 1 ano e meio, por volta de 18 meses, ela perdeu. Isso também é um sinal de alerta bem importante. Sim, na verdade, o Enzo, ele dava tchau, ele mandava beijo, ele se desenvolveu normal, andou antes de 1 ano de idade, tentava falar algumas coisas, se comunicava muito bem com a gente e com os 18 meses ele parou com tudo. Então foi onde a gente começou a desconfiar. E o que eu queria deixar um recadinho para os pais também é que procure profissionais especializados, porque um grande problema que a gente vem vendo hoje em dia são os pais, eu passei por isso, são os pais procurarem profissionais que dizem que o seu filho não tem nada e muitas vezes eles ainda colocam as culpas nos pais, por falta de limite, por uma má educação. Então, assim, procure profissionais que vocês saibam, se os pais acreditam que tem alguma coisa, vá atrás, porque é muito importante para a vida futura do seu filho. Bom, para a gente finalizar esse bate-papo de conscientização muito importante sobre o autismo, essas mães criaram um grupo aqui na cidade de Criciúma, que é o Grupo de Autismo e Inclusão de Criciúma e Região.
né? Fala um pouquinho rapidamente sobre o grupo, o objetivo de vocês e se tem algum contato para alguém tirar alguma dúvida a respeito, né? Então, o grupo ele foi criado há alguns anos já. As idealizadoras não estão aqui no momento, né? Foi fundado com a intenção de uma associação, né? Que hoje ela está ainda em andamento, para poder ajudar a gente nas questões que realmente a gente tem dificuldade, com escolas e tratamentos. Só que o grupo hoje ele está com quase 50 famílias, né? E que a gente vê que os pais hoje que entram todos os dias, nossa, a gente tem muitos pais entrando, né? Então, assim, ó, o número de autismo realmente está muito grande e a gente tenta acolher os pais e a gente acha muito importante para a gente que está nisso a troca de experiência, a troca de, às vezes a gente se sente angustiada e achando que é só com a gente que está acontecendo e a gente vai vendo outra mãe que já passou por isso e já tá, né, já conseguiu, então a gente troca experiência, é muito importante e porque a gente fica perdida realmente no início, a gente não sabe para onde correr, não sabe quais os profissionais procurar. Então, a gente está à disposição para os pais que quiserem saber um pouquinho mais, que quiser trocar experiência, né? A gente pode, não sei como que a gente pode deixar, sei lá, um número de contato, de repente, para a gente adicionar. No momento é um grupo de WhatsApp, né? E que se tornou uma coisa bem maior do que a gente imaginava. A gente vai colocar aqui na tela o número desse grupo de WhatsApp. Então, para você aí de casa, pai, mãe, avó, vizinho, priminho, enfim, tem uma criança com autismo em casa, entra em contato com essas mães. Essa troca de experiência vai somar, vai ajudar, vai enriquecer ainda mais esse acompanhamento dessa criança, esse desenvolvimento dessa criança, porque é bem como a Elaine falou, às vezes o que uma mãe passou, a outra passou antes, né? Ou a outra vai passar depois. E, gente, juntos a gente sempre soma esforços e a gente sempre é mais forte. E uma dica aí para a sociedade que eu acho muito interessante vocês passarem para a gente na situação assim, quando a gente vê uma criança que está se diferenciando do grupo todo e muitas vezes a gente julga como mal educada, uma criança mimada e muitas vezes é uma criança que tem o autismo. Então eu gostaria, Rosângela, que passasse algumas dicas aí para a gente no dia a dia, quando a gente de repente encontrar com uma criança autista. Então, assim, a dica que a gente dá é que realmente, às vezes num supermercado, num shopping, ver uma criança, às vezes ela não entende, as pessoas ficam pensando, ai, que criança mal educada, o pai não ensinou, não educou, ai, ela está insistindo em pegar aquela bala ou aquela coisa na prateleira. Então, o pai às vezes sai com a criança agarrada e leva para o carro, que é a solução muitas vezes. Aqui na pracinha do Congresso, muitas vezes eu já vim e tive que levar o meu netinho agarrado e as pessoas dizem, será que ela não está machucando aquela criança? Mas a gente tem que mais ou menos imobilizar para que essa criança seja tirada do ambiente. Porque muitas pessoas às vezes não entendem e pode estar na frente de uma criança autista, né? Então, é muito complicado para a gente que lida com isso dia a dia, pensar no que os outros estão pensando. E a gente fica muito constrangida, né? Para lidar com essa situação muitas vezes. Então, é complicado. Então, a gente espera que as pessoas entendam e reconheçam que aquilo ali não é uma birra. É realmente uma criança que está precisando de apoio e consideração das outras pessoas, né? Inclusão, né? Inclusão, exatamente. Isso é a verdadeira inclusão. É a pessoa reconhecer e aceitar aquela criança, né? Então a gente queria dizer para vocês também que, por exemplo, existe vida após o autismo, que o autismo não é uma doença, não é isso. A gente tem o diagnóstico e a vida continua. Inclusive, dali para frente é que começa uma grande luta para tornar essa criança independente, né? Tornar essa criança mais capaz, mais funcional e que ela seja independente diante da sociedade. É isso aí, a vida continua. E daqui partimos então para a MOVE, onde vamos ter um bate-papo também especial com a Vera, uma mulher aí batalhadora que já teve alguns, né, casos de câncer e vem fazendo um trabalho muito bacana para ajudar as pessoas que têm câncer também. Então, no próximo bloco, a gente vai estar conversando com a Vera. Obrigada mais uma vez. Obrigada, meninas.
Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind, on my mind, on my mind, 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 mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind. Don't want to feel you, don't want you on my mind, on my mind, on my mind, mind, mind. Estamos de volta e no espaço da AMOV, Associação de Amor à Vida. E a gente vai conhecer um pouquinho da história da AMOV e a Vera então vai apresentar para a gente, contar há quanto tempo, como que surgiu, como funciona. A AMOV, ela surgiu dentro do Hospital de São José no ano 2000, com a doutora Xênia, a oncologista que trabalhou em Criciúma, né? Ela é a nossa presidente de honra e uma paciente dela. Na necessidade, na época, em 2000, que era muito poucos pacientes, né? Era câncer só de mama, né? Que elas sentiram a necessidade de montar um grupo de apoio uma à outra. Então, a AMOV começou dentro do São José, ela se reuniu lá dentro para bate-papo, né? Conversar, trocar ideia, como que era a quimioterapia uma da outra, e aquela coisa foi crescendo. A AMOV atende homens e mulheres a partir de 18 anos e não tem idade para a gente dizer que é até tal idade, não. Ô Vera, e esse trabalho, esse apoio que vocês fazem, obviamente tem um custo, né? Como é que vocês arrecadam esses fundos? Vem da onde essa ajuda financeira? A AMOV vive de doação. Nós não temos convênio com nenhum governo, nem municipal, nem estadual, nem federal. A Prefeitura de Criciúma, a administração de Criciúma doou o espaço, a energia e a água. E o resto a gente se vira. Como? Fazendo pedágio, fazendo jantar, fazendo rifa. Agora a gente está com esse bazar, porque a gente entrou numa crise muito grande dentro da AMOV, porque a gente tem 4 pacientes que a gente ajuda com medicamento. Fora os medicamentos baratos, a AMOV tem uma parceria dentro do Ministério da Saúde, diretamente lá para os medicamentos de alto custo. Medicamento de 5 mil para cima. Eu tenho uma paciente que ela toma medicamento de 140 mil. Essa paciente, se ela não tomar, e 30 comprimidos, se ela não tomar aqueles 30 comprimidos mensalmente, ela não estava viva. Então, a gente vive de doação. Boleto bancário que a gente tem, doação espontânea, é assim que a gente vive. Porque até a gente ouve muito dizer, né, que os pacientes oncológicos, eles têm direito ao tratamento através do governo, mas às vezes é demorado, né? É aí que entra a AMOV para agilizar todo esse processo. Né? Exatamente. O paciente oncológico, ele tem que lutar pelos nossos direitos. Nós temos muito direito. Nós temos direito à isenção de PTU, passagem gratuita de ônibus, de avião. Agora nós ganhamos, graças a Deus a gente ganhou. Então, assim, a gente tem muito direito que a gente tem que fazer valer a pena, valer os nossos direitos, né? Lutar pelos nossos direitos e também exigir dos governos que eles cumpram também a parte deles, né? Bom, então, uma associação como essa, dessa importância, dessa magnitude, né, Lica, precisa de ajuda, e é por isso que o Entre Amigas está aqui hoje, porque a partir de amigas da Vera, né, a Josi e a Elis, que estão conosco hoje aqui, tá vindo uma novidade aí para você ajudar a manter essa associação. Nós todas juntarmos nossas forças para ajudar que essa associação continue de pé, ajudando outras pessoas. É isso mesmo. Então é o Entre Amigas, movimentando aí um bazar que está previsto para maio. E agora a Josi, né? A Josi aí também nossa parceira da loja Trânsito, a Elis, que já trabalha com moda aí há bastante tempo. E com certeza quando a gente tem essas ferramentas, contatos,
na mão, tudo facilita. Então eu tenho certeza que esse bazar vai ser um sucesso. A gente quer que vocês falem um pouquinho, né, desse engajamento, como surgiu essa união, esse convite. E depois a gente vai mostrar também o quanto já foi arrecadado. E olha que esse movimento tem poucos dias. Imagina até o dia do bazar, quanta coisa bacana ainda está por vir. Então fala um pouquinho pra gente, Josi. Então, eu conheço a Vera, né, há uns 17 anos, né, Vera? E eu admiro muito a história dela, né, toda a trajetória dela eu conheço. E um dia à noite ela me mandou, né, uma mensagem pelo WhatsApp pedindo socorro, dizendo que a MOVE estava passando por situações, né, não agradáveis. E daí na hora eu li, parei, pensei, e depois analisei, até depois entrei em contato com a Elise e disse: Elise, o que nós vamos fazer para ajudar essa pessoa que precisa tanto de ajuda? Porque na realidade a MOVE para a Vera é uma filha. Então, na realidade, é como se ela estivesse perdendo uma filha, né? E eu não queria. Eu sei que ela batalha e luta com tanto amor e carinho há muitos anos. Então, né, como a gente, né, tem a loja lá, conhece muitas pessoas, eu pensei, vamos então ajudar, né? E vamos fazer então, vamos ajudar esse bazar então. Vamos. A mulherada sempre tem roupas que não usam, que, né, acessórios, enfim. Tudo que não é, como diz outro, que não para a pessoa não serve naquele momento, outra pessoa pode gostar e ajudar a MOVE, né, a arrecadar fundos. Então, pessoal, eu até conheci a Vera, né, na loja da Josi, eu não sabia nem que existia a MOVE, sinceramente. E eu, na verdade, eu me engajei nesse projeto, nesse bazar, que vai ser só o começo do que a gente vai poder ajudar, tá ajudando a Vera. Porque a história da Vera é muito linda, assim. Ela é uma pessoa que está passando pelo 14º câncer, né? E tu olha para ela e ela te passa uma motivação de vida que muitas pessoas não têm tendo saúde, né? Que reclamam, às vezes, de besteiras e não ajudam ninguém, né? E poderiam estar ajudando. Então, resumindo a história. Eu fiz uma live bem inocente na minha casa, pedindo ajuda, assim, para as minhas amigas, as pessoas que eu conheço. Encontrei, inclusive, a Lica e a Karina, que também são minhas amigas, né, de longa data. E comecei a pedir ajuda e tive, assim, um resultado que nem eu esperava. De clientes meus, pessoas, amigas maravilhosas, que estão se engajando junto, né? Estão pegando junto, firme comigo, para a gente estar podendo fazer esse bazar bem legal, arrecadar bastante fundos para estar ajudando a instituição, né? E isso aqui é só o começo, gente. A gente vai estar fazendo mais e eu peço realmente, como a Karina falou, a ajuda de vocês para estarem nesse bazar, comprar essas peças lindas. Tem coisas maravilhosas ali, peças novas, semi-novas, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. E o bazar vai ser só em maio, então a gente tem o mês todo ainda para estar arrecadando e correndo atrás de mais roupa, acessório, calçado, e eu conto com a ajuda de todo mundo. Olha, Vera, parabéns. Eu também te conheço há pouco tempo. A MOVE a gente conhece já, como a Elis falou, a gente ouve falar. Agora, estar presente e estar engajada num projeto bonito como esse, ajudando a Vera, porque a gente sabe que ela está aí batalhando há bastante tempo e praticamente sozinha. Então, e a Vera aí, ó, toda bonitona, né, gente? Então, é um exemplo realmente, assim, de amor à vida. A Vera é isso de fato. Então, vamos seguir aí com as dicas, lembrando, né, que o programa Entre Amigas acontece aí toda quarta-feira, às 13 horas, estreia no portal NG Plus, né, na TV NG Plus. E contamos, então, com as doações. Faremos a nossa parte, né, Karina? Com certeza. Início aí, outono e inverno, melhor hora para abrir o guarda-roupa e fazer aquele desapego e fazer uma boa ação, doando para esse bazar maravilhoso. Bom, ficando por aqui, muito obrigada por receber a gente aqui na MOVE, viu? Parabéns pelo projeto. Parabéns. Né? E estaremos juntos com vocês, ok? E você aí de casa, nos assista dentro do portal NG Plus, aonde você estiver e a qualquer momento. E a gente quer sempre vocês Entre Amigas.